Olá a todos, esta é mais uma transmissão do Labocast, do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. Hoje a gente vai discutir o tema felicidade. E para a gente refletir aqui conjuntamente a respeito do tema, eu convido o Ricardo Prado, que é um filósofo, psicanalista, e a Paula Lobo, que é uma psicóloga e nossa correspondente nos Estados Unidos, e eu sou Danite Pondé, psicanalista. E aí, gente, hoje nós temos aí como tema, olha só, a gente já fez alguns temas assim melancólicos, temas, né, bastante assim, pesados, mas hoje a gente vem trazer um tema assim que é pura leveza, né? Aparentemente, felicidade, né? Felicidade que tem sido um conceito, o que para nós é um pouco até estranho, né? De abstrato ele virou algo de um critério aí estatístico, um critério de avaliação, um critério de relatórios e de testes sobre felicidade e conclusões a respeito do que é ser feliz, do que é felicidade, algo que estava tão diluído, né, no nosso cotidiano, acaba ganhando contornos muito mais aparentemente científicos, e eu digo aparentemente porque, assim, você pergunta para uma pessoa, você é feliz? Né? Você se sente bem no seu trabalho? E quem pergunta e quem faz essas perguntas é o próprio RH do seu trabalho. Então, acaba que você não tem realmente uma ideia assim tão clara, né? Por isso, do que é esse levantamento, né, desse índice de felicidade, a não ser que ele é bastante, ele não é louvável, o que ele é utilizável, né? Ele é mercadologicamente muito bem-vindo, principalmente para a ciência, né? Principalmente para a psicologia positiva, que usa esse conceito, né? E tenta fazer medições, né? Sustentar, né, a ideia através de medições, né? Protocolos. Para o mercado de trabalho, é mais do que bem-vindo. Parece que também, em termos de políticas públicas, também muito bem-vindo. O índice de felicidade da sociedade, daquele país, né, é bastante... traz aí, dá um certo respaldo, né, para as políticas públicas, né? Então, eu estou iniciando a nossa conversa falando sobre isso, né? O que vocês acham? Eu acho que a gente tem mentido muito, né, Dani? Quando você fala que, né, o RH pergunta, né, para o pobre do funcionário, coitado, né? Você é feliz nas pesquisas internas, né, de clima, né, que se chama, né? E eu vi essa evolução, né, dessa entrada aí da felicidade, e que nas empresas, pelo menos até onde eu parei, eles chamavam de well-being, né, de bem-estar. O nome fica um pouquinho diferente, né, dentro da empresa. Eu acho que agora até estão mudando, né, estão chamando de felicidade mesmo, já foram para o branding da felicidade. Mas e aí isso entrou, né, e as pessoas e as empresas ficam, né, medindo o engajamento dos funcionários, né, para ver níveis de produtividade e etc. E isso que você falou dos governos, né, terem adotado esses índices de felicidade. Hoje em dia a gente tem uma série de indicadores de felicidade, de reportes diferentes que os governos têm utilizado, né, para direcionar suas políticas públicas. A felicidade ficou mais importante do que o produto interno bruto, né?
E a Unesco, inclusive, se você entra no site da Unesco, eles têm uma página, né, direcionada à felicidade, e aí, inclusive, felicidade nas escolas, como aferir, qual é o framework que você tem que usar para que os professores sejam professores mais felizes, os alunos mais felizes. Então, a gente vê aí uma epidemia, né, e uma ditadura da felicidade que é difícil de conviver. Dados os últimos acontecimentos nas escolas, eu queria que alguém fizesse um levantamento agora sobre o índice de felicidade agora. Veja como ele fica, o que eu quero dizer, veja como ele fica supérfluo, né? Esse indicador, ele fica artificial diante de questões absolutamente sérias, como, por exemplo, a violência, né? Esses ataques nas escolas, isso aí cai por terra, né? Você está falando em felicidade e tem gente invadindo as escolas e matando crianças, gente. Oi, Paula, Denite. Isso me faz lembrar uma anedota que se contava em meio médico, não sei se ainda conta, mas se contava de que alguém chega para um cirurgião ou um outro colega de profissão e pergunta: e aí, como foi a cirurgia? Ele vai descrevendo todas as técnicas adotadas, né, o tempo que gastou, assim, o sucesso total, né, da cirurgia. E o sujeito, aí depois ele pergunta: e o paciente? O paciente morreu, né? Então, às vezes você pode adotar todas as metodologias, todas as técnicas, etc., mas o essencial não é tocado, né? Qual é o significado de felicidade? E mais do que isso, por que a gente passou a se preocupar tanto com felicidade? Há muitos livros que vão articulando a busca pela ideia de felicidade como algo que serviu muito às empresas como uma ferramenta para não ter que lidar com outros tipos de problema, outros tipos de responsabilidade que ela deveria ter com a sociedade e com seus empregados. Então, aplicar uma ideia de felicidade transfere, né, para o próprio burro de carga a responsabilidade pelo peso que leva. Acho que tem isso para começar. E acho interessante, né, Ricardo, e a gente está no grupo de estudo lá, no grupo de pesquisa, né, da crise do amadurecimento. Um dos livros que a gente tem estudado é o Rapcracia, né, onde ele fala da ciência da felicidade. E aí é isso que você está falando, né, onde ele fala que 50% da felicidade é genética, 10% é o ambiente e 40% é com você. Ou seja, tem um peso, né, no indivíduo muito grande, né? Ou seja, eu posso perseguir essa felicidade e ela depende só de mim, não depende de mais ninguém, né? E aí quando eu não consigo, né, quando eu falho, quando eu não sou feliz, porque isso vai acontecer, né? A gente sabe 100% que isso vai acontecer. Né? É que nem coach, né, quando diz que a prosperidade está nas suas mãos, né? Se você não conseguiu a prosperidade, é porque você não fez direito, né? Então a felicidade acaba caindo nesse mesmo abismo, né? Como disse o Ricardo, né? A ideia de que você, que é o burro de carga, também, além de trabalhar, você tem que trabalhar feliz agora, né? Com um sorriso estampado e passar esse modo aí para todos os seus companheiros, né? Estou feliz. E falando quando disso... quando vai passando, vai ficando assim mais que hegemônico, a narrativa vai tomando corpo, necessariamente todas as pessoas começam a se automonitorar, porque a gente também tem esse sintoma contemporâneo de ficar se diagnosticando e se autocontrolando para verificar se a gente está atingindo todos os níveis, em qualquer das áreas, seja da saúde, né, com ficar lá medindo sei lá, taxa de colesterol, ou medindo a quantidade de energia que possa estar num alimento ou no outro,
né? Então, somado a isso, você vai passar também a controlar aqueles índices que podem dizer para você que você está feliz. Sentindo-se feliz ou não, você precisa acumular aqueles índices para que você possa mostrar esses índices, porque na medida em que vai ficando hegemônico, em pouco tempo isso pode ser o limite decisório se você continua ou não como um colaborador numa determinada empresa. Desse jeito, né, o DSM, o novo, o mais recente DSM, vai incluir transtorno de infelicidade. Pensando na psicologia positiva, né? É isso, né? A psicologia positiva, você estava falando isso, né, Ricardo? E você também, Danite, essa questão da... a psicologia positiva, na verdade, ela fala das forças, né? Ela surgiu aí no final da década de 90, né? Foi o Seligman que criou essa psicologia, era até responsável pela APA, né? Pela Associação aí de Psicologia Americana, e acho que foi aí onde ele teve força para inserir essa psicologia aí dentro do mapa, obviamente calçado aí na natureza humana, né, onde a gente tem uma série de dificuldades, de falha, a vida é dura, é difícil pra caramba, e aí, né, oferece algo onde você fala das forças, né, e onde você não fala das dificuldades, né, do indivíduo, né, e você vê isso muito dentro de empresa, né, quando você fala de avaliação de performance, quando você vai para todas as ferramentas de empresa, você vê o quanto que tem de psicologia positiva embutido ali naquelas ferramentas, né, as pessoas são endereçadas a falar, você não fala das suas falhas, você vai reforçar os pontos de força desse funcionário, né, o que ele tem de bom. Só que você não fala das falhas, entre aspas, né? Porque chega uma hora que você gonga o funcionário e você não falou sobre o que aconteceu com ele, né? Porque você só pode falar das coisas boas. De repente cai na cabeça e aí dele. O sujeito sai desnorteado porque ele não entendeu o que aconteceu, né? E tem essa coisa aí do aprimoramento, né? Que eu acho que a psicologia positiva traz, né? Dessa possibilidade de você o tempo todo se aprimorar. E aí isso dentro da empresa fica muito claro, né? Que você tem que viver ali para se aprimorar, né? O tempo todo você está nessa roda aí do rato aí correndo. E sempre, né? E eu me lembro assim das avaliações de performance, né? Tem sempre uma avaliação que é o extra mile, né? Qual foi o extra mile, né? A milha extra aí que você deu para a empresa, né? Onde que você excedeu, que você foi adiante, né? Além do que você podia. Verdade, né? O burnout não interessa nem um pouco, né? O que interessa nesse momento é o workaholic mesmo, né? E o workaholic feliz, né? Agora, eu fiquei pensando nessa fórmula que você trouxe, na verdade, essa fórmula a gente viu, né? O Cabanas vai falar sobre essa fórmula da psicologia positiva, né? De pensar a felicidade nessa equação onde 50% é genético, 10% é o ambiente, quer dizer, praticamente não tem diferença se você é pobre, se é rico, ou se você tem uma questão de empobrecimento cultural, ou se você é rico culturalmente, quer dizer, socialmente, status, nada disso, é 10%, pouco participa da situação. Agora, 50% está no indivíduo, então, geneticamente, e 40% está nele volitivamente, quer dizer, o que ele fizer com aquilo ali. Olha, só por princípio, isso já está dizendo que, na verdade, tudo depende do sujeito, você não precisa pensar em fornecer condições, você não precisa cuidar desse, né, Ricardo, não precisa ter cuidado, não precisa ter estrutura, não precisa ter nada. Basta ele existir, que quando ele respirar, ele já é um ser com propensões à felicidade ou infelicidade, quer dizer, tem uns que podem ser felizes, outros que talvez geneticamente a 50% vai ser que nem o Hardy, né? Não era o Hardy? Né? Oh, vida, oh, azar. Não sei se faz sentido para você, Paula. Faz. Claro que faz, gente. Faz sentido. Oh, vida, odiosa. Claro que faz. Grande parte do público não sabe quem é o Hardy, mas o Hardy, oh, vida, era uma hiena que só reclamava da vida, né?
porque ela não passou por nenhum processo de aprendizado sobre como ser feliz. Porque se passasse, ela não diria isso, né? Porque se ela tivesse passado, ela estaria muito feliz, né? E tem uma coisa bastante curiosa também, a Paula falou do início aí, né, dessa ideia de uma psicologia positiva, mas a Barbara Ehrenreich, ela vai buscar mais lá atrás como uma resposta para dizer assim, por que isso aconteceu nos Estados Unidos? Porque é uma resposta ao calvinismo mais severo. Ela mapeou alguns movimentos de resposta à severidade do calvinismo em algumas figuras que iriam para a ponta oposta. Ela fala da ciência cristã, que nasceu lá pelos 1800 e tanto, que ia diminuindo o peso das exigências do calvinismo. E é daí que vai começando. Ela pinça algumas frases do livro de algumas dessas pessoas que participavam dos movimentos da ciência cristã, que são quase que ipsis literis o que se diz hoje nos manuais dos gurus da ciência positiva. Então, parece que tem na raiz disso uma resposta a algum tipo de severidade, por um lado. Por outro, a manutenção de um mesmo calvinismo, no sentido de que você deve se autovigiar do mesmo modo como faziam os calvinistas, autovigilância constante, porque senão, como dizia Guimarães Rosa, o demônio está em toda parte, né, no Grande Sertão. Né? Então, o demônio pode associar, não o demônio, mas o demônio da infelicidade pode te pegar pelas pernas. A Andréia, que está nos nossos bastidores aqui, ela lembrou da nossa discussão, gente. Quem quiser ver a entrevista com o professor Justman, né, que escreveu Fool's Paradise, que escreveu Efeito Nocebo, a respeito das questões do diagnóstico, também a mística da psicologia, a mística da terapia, né? Então, o professor Justman já colocando aí essa questão do que você está trazendo, Ricardo, dessa severidade protestante, né? A ideia de que a felicidade vira, então, na narrativa, ela vira um direito à felicidade. Você também tem direito a ser feliz, né? No sentido, quebrando essa ideia da severidade, daquilo que você deve fazer como obrigação, ou de que, na verdade, você tem direitos e deveres, né? Então, se uma puxava mais para os deveres, a outra puxa para o direito, né? Então, o direito da felicidade. Mas como é que a gente percebe justamente através desses índices e através desses movimentos apropriados, né, desses conceitos, como é vendido esse instrumento, né, da psicologia positiva, ela acaba sendo um mecanismo de controle. Então, estamos, né, isso que você falou, Ricardo, é essencial, porque é isso, acaba sendo mais do mesmo. E isso que vocês estão falando, né, e o Ricardo falou de autocontrole, né, especificamente, né, a questão do controle e o controle autorreferente, né, onde você se controla, né, a gente falou de burnout, né, eu me lembrei do Bill Churran, né, onde ele fala dessa mudança, né, que aconteceu, onde você tinha uma sociedade, né, que era mais da disciplina, né, que era governada pelo não, pela negatividade, pelo limite, né, em contraste com essa sociedade hoje que é do desempenho, né, onde você, segundo ele, né, a gente agora é incentivado, né, a conquistar o tempo todo a versão melhor, né, de si, e porque você nunca vai ser bom o suficiente, né? E aí ele comenta sobre esse desaparecimento, né, da figura ou da regra de proibição. E aí você tira aí, né, as jornadas de trabalho que antes tinham um limite, agora elas não têm mais limite, né? A jornada de trabalho é flexível.
Você trabalha de casa, você trabalha do seu celular, você trabalha do seu computador, praticamente 24 horas, né? É o sujeito desempenhando aí essa liberdade que ele chama aí de compulsiva, né? E aí ele coloca que isso se transforma numa autoexploração. E que a pessoa fica aí o tempo todo, né? Você confunde aí, né? Explorador e explorado estão na mesma figura, né? A vítima e o perpetrador também são a mesma figura, né? Essa questão autorreferencial que produz aí essa liberdade paradoxal, né? E aí, inclusive, ele coloca, né, que se essa questão da felicidade, né, que tanto se fala, ela não disfarça aí, na verdade, uma depressão, né, Bom, a euforia sempre o fez, né? A euforia, né? A gente estuda essa ideia de um comportamento eufórico, né? Como diametralmente proporcional à ideia de que você está lutando contra uma depressão. Quanto mais intensa a sua euforia, né? Mais você está demonstrando a dificuldade de você deprimir, né? Porque o que é a depressão, gente? É a administração de conflitos internos, né? De coisas ruins e boas que estão no caldeirão do humano, né? E aí você vem com uma teoria da felicidade que só coloca como meritocrático, né? Se você fala assim, futebol é isso mesmo, bola para frente. É como a criança, né, que se machuca e está chorando e a mãe chega e fala assim, mas não foi nada. Mas se não fosse nada, ele não estava chorando. Quer dizer, por que não pode falar assim, não, filho, você se... Parece uma situação bastante simples, mas nisso está, vamos dizer, a ideia, né, de que quando acontece alguma coisa, e a gente sabe, né, que a vida traz coisas, e não coisas boas só, traz bastante coisas que são sofridas, porque a contingência você não controla, sai fora do seu planejamento. Então, veja, mais uma vez, aí você vê que essa felicidade ela é um tubo de ensaio, né? É um tubo de ensaio, vamos planejar. Ela funciona bem numa atmosfera, talvez numa atmosfera de empresa, porque ali ela pode acontecer. Mas o sofrimento, né? Porque lá você controla, né? Você controla porque o sujeito não quer perder o emprego dele. Controla a manifestação. Controla a manifestação. Internamente, o caldeirão continua lá. Continua, né? Fervendo. Isso é a ideia da gente ter um mundo interno povoado com vários sentimentos que têm a ver com as experiências que fomos acumulando ao longo da vida. Isso é o Winnicott. Então, não tem só como a gente ter vivido, mesmo dentro do seio familiar, só situações satisfatórias, só situações integradoras, né, como a gente diz. Tem de um tudo. Tem de um tudo porque nós somos humanos e a mãe é humana, o pai é humano, os irmãozinhos. Gente, quem tem irmãozinho sabe que viveu na selvageria, né? Que hoje ninguém tem quase irmão para falar assim, não, é o mundo selvagem dos irmãos, mas rola de todos os sentimentos. E quanto mais ricos forem os sentimentos, quanto mais ricas forem as experiências com sentimentos de todos os tipos, mais rico é o indivíduo. E aí a gente fala, um dos grandes, vamos dizer, conceitos da psicologia positiva, ela se utiliza desse conceito de resiliência. Agora, a resiliência, como usada na psicologia positiva, é uma resiliência inata. Você já nasce resiliente. Você já é um bebê resiliente. Né? Não importa se o ambiente é um ambiente que tem um ambiente, como diria o Winnicott, suficientemente bom, provedor, que traz aí uma sustentação ao longo do tempo, principalmente nas bases dos fundamentos da personalidade, ou não? Se é um ambiente onde a mãe, falávamos a respeito da melancolia da espécie, né? Uma mãe que está sozinha, tem que batalhar, aí a criança fica sozinha, aí a criança é criada pelo vizinho,
e as condições desse cuidado, porque não tem creche para todos. Quer dizer, não se preocupem com isso, porque o indivíduo é resiliente. Agora, é curioso, né, Danite, porque é uma contradição, né? Estava pensando enquanto você estava falando isso, né? E a gente falou sobre isso, né? Dessa necessidade do não cuidado, né? Não precisa ter cuidado, né? O indivíduo já está ali pronto, é 50%, é 40%, é só 10% o ambiente. Então, daqui a pouco não vai precisar nem de mãe, né? Não precisa de mãe, pode ser de proveta mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, né, eles têm essa ideia de moldar, né, o indivíduo, né, de você ter competências, desenvolver competências para a felicidade, né? Isso me parece assim uma contradição, né? Se é um sujeito que ele já vem pronto, né? Se ele já tem esse self autêntico maravilhoso que está ali, que alguém só chibatou e que estragou, né? Arruinou esse self, que você só precisa resgatá-lo, né? Do que é que eles estão falando, né? Bom, eu acho que esse 50% de felicidade na genética, eu nem vou falar dos 40% e dos 10%, mas só esses 50% acho que foi um modo deles calçarem na genética para dar uma espécie de invólucro mais científico. Mas agora, eu quero saber quem que descobriu esse gene, ou em que cromossomo está. Eu vou tomar no sono esse negócio. Eu me dei ao trabalho, porque assim, não tem comprovação científica nenhuma, né? O que eu entendi que as pesquisas que eles fazem nessa ciência da felicidade, né, dentro da ciência, e que mesmo assim a gente sabe todas as questões que tem relacionadas às pesquisas que são feitas, mas você tem um processo, tem o que eles chamam do peer review, né, que são pares que vão revisar o que você fez, a metodologia, se teve bias, se não teve, etc. e tal, e você tem jornais onde você publica. Eu confesso que eu não achei muita coisa sobre ciência da felicidade, né? Essas pesquisas estão sendo feitas fora, né? Do mainstream, digamos assim, da pesquisa aqui nos Estados Unidos, né? Eu tenho acesso à plataforma, entrei lá para ver. Falei, cadê? Né? Cadê a pesquisa genética, que é 50%? Quem achou? Onde é que está descrito isso? Né? Você não acha. Não, inclusive porque para isso eles precisariam também pegar algumas amostras, por exemplo, na Zâmbia. Né? Precisa, na Ucrânia agora, né? Precisa pegar umas amostras ali para fazer, né, o controle da situação, né? Para ver se é real isso, né? Mira na ciência e acerta a religião, né? Porque tem certas formas de protestantismo, como falava o Max Weber, em que tem a ideia de que, bom, quem vai ser salvo ninguém sabe, né? Então, onde entrava a tal da ética do protestantismo na relação com o capitalismo, né? Então, quanto mais eu trabalhasse, mais prosperasse, mais eu tinha alguma ideia de que talvez eu fosse um daqueles que haviam sido selecionados para ser salvo. Né? Então, nessa ideia de uma felicidade que tem um X enigmático genético e outro X também enigmático vindo de não se sabe onde, e, portanto, você pode alcançar essa felicidade, está embutido uma espécie de sorteio, uma espécie de loteria semelhante àquela daqueles que seriam salvos no antigo protestantismo, que foi estudado pelo Max Weber, na relação dele com a indústria inicial do capitalismo, né, de uma espécie de vinculação entre uma base religiosa e uma organização socioeconômica. Então, acho que mira na ciência e acerta retroativamente na religião. Não, existe um total controle, né, nesse sentido, né? Imagina a religião da felicidade, né? Eu acho que é isso, né? O professor Stuart Justman, ele falou um pouco, né, sobre essa questão, né, da cultura da terapia, que aí eu acho que a psicologia positiva, essa ciência da felicidade passa por isso, né? Assim, ocupando um espaço talvez aí de religião no sentido de dogmático, né, de algo que a gente segue cegamente, que eu não preciso pensar muito a respeito, né, a coisa está dada para mim. Você não sabe se você vai ser feliz, mas você tem que pegar todo aquilo que dizem que você tem
tem que se assessorar de tudo aquilo que estão te oferecendo para que você, quem sabe, chegue a ser. Né? Nas formas mais populares de religião, é mais ou menos aquela que faz um pedido por um milagre, uma intervenção, e caso não alcance, a fé é que não foi suficiente. Sim, e você que não conseguiu também, né? Porque você não teve fé. Outro assunto que eu acho que está envolvido nisso daí, que eu acho que tem muito a ver com o nosso grupo de pesquisa, porque é crise de amadurecimento, é exatamente isso, que é a ideia de que você... essa ideia de que a felicidade é possível sem você se resvalar na ideia do que existe o outro. Então, muitas vezes, esse outro vai ser a barreira da sua felicidade. Não é verdade? Porque muitas vezes, para você ser feliz, você tem que passar por cima. Então, eu quero, vamos dizer, na empresa, eu quero ser feliz como chefe. Por que não? Eu tenho a ambição de ser chefe, então, assim, se tem um chefe, eu queria que esse chefe sumisse. Né? Ou seja, você sempre tem um obstáculo à sua felicidade plena. Então, isso entra a relativização daquilo que é felicidade, entra nas barreiras, aquilo que você tem direito, eu também tenho direito. Então, é um vale tudo. E aí, a gente tem uma derrocada moral. Aí a gente tem aí, nessa relativização e nesse vale tudo, a gente tem uma questão moral. Porque a ideia, né, de maturidade, gente, é uma maturidade que possa ser alcançada sendo você contribuindo à sociedade, né, de uma forma pessoal, quer dizer, isso é maturidade, você não se submete, então já começa, né, porque tem uma certa submissão nessa felicidade aí, de um certo tanto, mas assim, você não se submete, mas ao mesmo tempo você alcança a possibilidade de fazer concessões aos outros e à sociedade, né? E, portanto, contribuir dentro de uma moral compartilhada. A Furedi vai falar muito a esse respeito, né? Porque aí a moral passa a ser a minha moral, né? O que é certo e errado para mim, que tem a ver, né, com a chancela, né, com o selo de legitimidade do direito de ser feliz. Olha aí a complexidade da coisa. Eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de fazer o que eu quero. Agora, essa crença é muito curiosa, porque a humanidade nunca deu provas de que isso pudesse sequer ser pensado como direito. Né? Nunca foi assim, né? O Freud, por exemplo, no século XIX, ele falava das feridas narcísicas, né? De que o Copérnico nos avisou que a gente não está no centro do universo. O Darwin avisou que a gente não está no centro da criação. A gente é um macaco como outro qualquer. E o Freud vai dizer que a gente não está no centro nem da gente mesmo, porque a gente é dividido em, por exemplo, inconsciente, né? A gente é dividido, a gente não sabe exatamente. Então, de onde vem essa crença, né? Guerras ao longo de toda a história, matança, morticínios. De onde vem essa história, né? De onde vem a suposição de que felicidade é algo assim tão palpável ao ponto de se transformar num direito, a menos que eu seja um personagem como aquele do Voltaire, o Cândido, né, que era aquela figura que, durante todo o livro, né, que é um romance muito engraçado, ele só se ferrava e ele dizia, não, mas tudo aconteceu no melhor dos mundos possível. Né? Então é preciso ter um otimismo, por isso que é Cândido o otimismo, dessa natureza, para negar todo aquilo que a humanidade sempre nos disse, olha, a tônica não tem nada a ver com felicidade. Mas isso está presente o tempo todo, né? Uma ferida narcísica, né? E parece que a gente faz uma tentativa aí de tamponar isso, né? E cada vez mais, né? Uma impossibilidade de enxergar, de integrar isso, né? E estava pensando nisso, você estava falando, Danite, do limite do outro. A gente tem os nossos próprios limites, né? Até antes de eu ter o limite do outro, né? Eu quero ser um bom líder, ou etc. e tal, assim, eu tenho os meus próprios limites com os quais eu tenho que lidar, que são diversos, né? Desde limites intrínsecos, limites na minha vida, enfim, o que é possível eu fazer ou não, e aí
inclusive, eu lidar com o outro, né? E aí a gente pensando no Winnicott, né, nessa primeira, né, o que seria essa felicidade, né, para o Winnicott, eu acho que seria, não sei, né, você pode me corrigir aí e adicionar, mas acho que seria essa questão aí da integração, né, dessa experiência aí de continuidade do ser, né, de eu achar que a vida vale a pena, né, apesar de todas essas questões, né, e isso que faz a vida ser rica, né, e ela não ser empobrecida, e que me dá a noção, inclusive, do que é ter momentos de felicidade, né? Se eu não entro em contato com a tristeza, né? Se eu não deprimo, como é que eu sei o que é a possibilidade de ser feliz ou de ter momentos de felicidade em alguns momentos da minha vida, né? Então, assim, acho complicado. E a psicologia positiva, a sensação que eu tenho é que eles dão a ideia de que existe um lugar onde você vai chegar, né? E que nesse lugar você vai ser feliz, e aí você vai ser plenamente feliz, né? Como se a felicidade fosse... É muito, muito importante o que você está falando, Paula, porque assim, não tem uma ideia de processo, porque toda a questão, quando a gente vê a perspectiva winnicottiana, tudo está no processo. Se o processo ele é bem amparado, bem sustentado, o bebê vai alcançar a autonomia, vai alcançar os seus limites, e quando você alcança a ideia, né? Não é ideia, né? Mas o senso de realidade, quando você alcança esse sentimento de que você existe, você começa a perceber que existe um outro. E no começo não é nada fácil. Para quem teve bebê ou acompanhando bebê, sabe que no começo existe um movimento de espera lá, as coisas aconteciam de uma maneira aqui, mas porque o bebê era pequenininho, e as coisas vão mudando ao longo do processo, na medida também que esse bebê vira uma criança e vai alcançando esse sentimento. Então, ele aprende sobre ele, aprende sobre o outro, e começa a ser frustrado, né? O que antes não seria da ordem da frustração, seria do aniquilado, né? Seria da ordem do prejuízo nos fundamentos da personalidade. Então, essa busca eufórica por felicidade mais me apontaria uma crise mesmo, mais me apontaria uma distorção nos fundamentos da personalidade, né? Do que, de fato, você está falando com alguém mais amadurecido, alguém que integrou e depois vai fazer os exercícios aí de agressividade, de socialização, e aí aprende a se autocontrolar, né? E aí, depois disso, vai aprender que aí tem papai, mamãe e ele, o triângulo, né, do complexo. Aí sim é que vai aparecer essa ideia de complexo de Édipo. Depois tem a fase da latência, da adolescência, até virar um jovem adulto. Eu acho que a coisa está acontecendo, está sendo, vamos dizer, rompida muito antes, está sendo interrompida muito antes. Talvez porque as coisas não estão ficando tão sustentadas, né? Ou excedidas na sustentação, talvez. Essa ideia, né, que a gente sempre brincou, né? Não sei se foi no Porta dos Fundos, aonde foi, que é a entrevista de uma adolescente, né? Que ela vai fazer a seleção, passar pela seleção, e está o gerente lá, e ela está lá, e aí o gerente fala para ela, então, o trabalho, está informando ela, o trabalho é das 8 às 6 e tal. Ela falou assim, não, mas isso daí eu não posso, né? Porque às 10 horas eu faço minha ginástica, e eu só posso começar a trabalhar depois de meio-dia, tenho dificuldade para acordar também, às vezes e tal. Então, ele vai falando tudo que a empresa precisa, que, vamos dizer, a empresa está num certo lugar de dado de realidade, né? Então, assim, o mundo ele serve como dado de realidade. Existe um mundo compartilhado, valores, hábitos, cultura, tudo isso. E existe essa ideia de que não, isso tudo ou é em prol, né? Em prol da minha felicidade,
ou senão não serve, né? Daí que a gente falava a respeito das retiradas, né? Que a gente andou comentando aí em outras transmissões. Quer dizer, eu vou me retirar, porque se não é como eu quero, então, como eu quero, não. Vou me consertar. Como eu preciso de reafirmação dessa felicidade, dessa provisão de felicidade, mas embarca. Gente, embarca nos piores modos de controle a respeito disso, né? Porque acha que está indo para um lado, mas na verdade está se submetendo a outro, né? Não alcança, né? Não alcança. Eu pensei é bem provável que a... Desculpa, Paula. Não, pode falar. Bom, é bem provável que movimentos que organizam coisas como ciências da felicidade, vai responder a uma demanda com o nome de felicidade, mas uma demanda que está, então, ligada a necessidades mais primitivas. A necessidade de criar um mundo, de inventar um mundo e acreditar que ele está ali porque você precisa dele, do modo como você precisa dele. E, então, uma metodologia como essa de ciência da felicidade vai te ajudar a driblar essa sua necessidade e te manter na ilusão de que você está reinventando o mundo, né? Criando o mundo que você precisava ter criado antes. Talvez, acho que nesse sentido que a Dani estava falando, que talvez a crise seja mais de sustentação de alguns outros processos, né? E aí a gente vai lançando mão de alguns mecanismos até antropológicos mais primitivos, como coisas de animismo, né? Acreditar que basta que eu diga uma coisa, essa coisa acontece. E quando eu acredito nisso, eu estou, de uma certa forma, tentando refazer um caminho que eu deveria ter feito quando eu era bem pequenininho, quando eu acreditava que o mundo da minha necessidade, o mundo de fora correspondia à minha necessidade, até porque o mundo de fora e o mundo de dentro, né, e o meu próprio mundo, talvez não tivesse uma divisão assim tão clara, talvez nem havia, então, essa distinção. E a psicologia positiva, ela vai exatamente nisso, né, na ilusão da onipotência, né, que em algum momento ela deveria ter sido quebrada, né, nesse bebê, né, na relação com a mãe, e ele integrando aí isso que você estava falando, né, e onde você fala que você pode tudo, né, você pode ser tudo, né, que você quiser. E fiquei pensando também nessa questão das redes sociais, né, onde você não só se isola de certa forma, como você cria o seu mundo, né, as suas relações, o que você quer ouvir, você edita a sua vida, né? Talvez você até acredite, né? Você edita tanto a sua vida ali nas fotos, no Instagram, no Facebook, sei lá mais aonde, no TikTok. Acaba acreditando, né? Acaba acreditando que aquilo ali é a sua vida, né? Quando você está, né, muitas vezes absolutamente miserável, né? Inclusive eu vi uma vez, né, alguma pesquisa dessas que dizia que quanto mais a pessoa posta, quanto mais ela edita nas redes sociais, isso é um indicativo que ela não está bem na sua vida pessoal. Quanto mais necessidade ela tem de fazer isso, né? E mostrar para o mundo que ela está bem. Não existe coisa mais frequente do que a gente vê, é que quando você está num lugar, sei lá, turístico, ou você está numa experiência X, Y, qualquer, as pessoas não estão na experiência porque estão tirando foto da experiência. Estão sempre de costa. Estão sempre de costas à experiência. Eu me lembro, uma vez eu fui num aquário com os meus filhos, eu fiquei muito impressionada, né? Eu trabalhei durante muito tempo em empresa de telecomunicações, então eu tenho uma pinimba com celular, eu acho meio chato, entendeu? E essa coisa de empresa que você tem que ficar olhando para o celular, então eu esqueço o celular muitas vezes de propósito, esqueço em casa. E aí estava todo mundo com o celular. Está muito saudável, PS, está muito saudável. Passando por um tubo, né? E aí passava por aquele tubo, eu olhei as pessoas, porque eu estava sem o celular, era todo mundo vendo os peixes através da tela do celular.
Falei assim, gente, não tem ninguém olhando o negócio ao vivo, né? Muito, muito bizarro. Então na verdade, você tira a fotografia e você se retira da experiência, né? Mas você quer mostrar a sua felicidade para o outro, gente. Esse é um marcador muito importante. Você precisa que vejam que você está bem e feliz, porque o mundo está recusando, né? Tem um certo sentido de uma recusa do sofrimento. E aí, só para a gente encerrar, o Winnicott vai falar que a gente precisa encontrar no nosso processo aí de crescimento, aí de desenvolvimento maturacional, a capacidade de sofrer, a capacidade de sentir e sofrer, né? Porque nós estamos, nem tudo a gente controla e é isso que acontece, tem as adversidades da vida, né? Gente, eu não sei se alguém quer falar mais um minuto ou alguma coisa, porque precisamos encerrar, nosso tempo esgotou-se, a gente podia ficar também muito tempo sendo felizes aqui discutindo a felicidade. Eu só acho que, para encerrar, sofrer é só para quem pode. É só para quem pode. Exatamente. Exatamente. Daí que vem a ideia de Winnicott, que alcançar a depressão é uma capacidade. E é saúde, né? Então, gente, me despeço. Muito obrigada, Ricardo, Paula, e a todos vocês que estão nos assistindo nessa transmissão do Labocast, do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. Então, até a próxima. Um abraço a todos.